Então é isso, então boa noite, quinta-feira. Bom estar com vocês, né? Quinta-feira já vai para quase 80 reuniões já, quase 70 e alguma coisa. Toda quinta-feira às 19 horas. Teve alguns dias que não fizemos, mas é bom esse lance de estar trocando e falando de astrologia também me alimenta, né? Acho legal assim. Sinto falta inclusive quando eu não consigo. E aí, a gente está inaugurando a temporada do signo de Leão. E aí, para quem está chegando hoje pela primeira vez, a grupo de estudo, né? Então tem uma dinâmica, a gente fala dos signos. Na semana passada a gente estava lendo um mito sobre o signo de Câncer. E agora, como o Sol ingressou em Leão, a gente vai começar o estudo sobre o signo de Leão. E aí a gente lê um trecho de um livro que depois eu vou apresentar, que eu mudei agora de novo. E depois, na segunda parte, eu interpreto o mapa astral de uma leonina. Que no caso, essa semana eu escolhi o da Madonna, pra gente começar, né? Uma estreia chocante, vamos ver o mapa astral da Madonna, né? Uau. A leonina mais emblemática que eu achei. Falei assim, não tem mais emblemática que a Madonna nessa temporada, né? Enfim, mas é mais no sentido de a gente conseguir trocar a ideia de entender, de ver o mapa, é a ideia de ter uma figura pública como referência, mas também no sentido de a gente conseguir ter um parâmetro, né? De como que é a interpretação do mapa, e aí, claro, de uma figura pública a gente imagina o caminho já percorrido, que para nós, né, é um caminho de vir a ser, de vir a encontrar, né? Enfim, esse sentido também de realização. E a gente vai falar do signo de Leão e tem uma provocação hoje, né? No comecinho desse grupo, primeiro eu comecei a falar das casas, e aí eu falei da minha percepção das casas, como eu entendia, falei um pouco da minha vida, bem lá no comecinho, as primeiras reuniões. Acho que a Evelyn tava, a Glória também, e a Alba também. E mais outras pessoas, né? E aí depois na segunda parte a gente começou a ler esse livro que eu quero voltar a ler ele hoje, que é o livro do Danny Rudger, que chama Mandala Astrológica. Dani E Rush. e nesse, desculpa, não ouvi. Falou comigo, não, né? E nesse livro ele traz os números sabianos, que na verdade os números sabianos eles são interpretações simbólicas de cada grau de cada signo. Então a gente vai entender que numa mandala astrológica a gente tem 360 graus. Cada signo tem 30 graus. Né? Então a gente vai entender, eu sou sagitariano, meu Sol está a 7 graus de Sagitário. Urano está a 10 graus de Sagitário. Então, cada grau, nesse estudo dele, que não foi ele que trouxe, mas ele implementou, que foi uma inspiração, né? Enfim, cada grau traz uma curiosidade. E aí eu acho legal, porque da outra vez que a gente estudou, primeiro que é uma leitura que fica mais curta e fica mais direcionada. O principal motivo é esse, né? E depois também que cada pessoa pega, eu tenho Marte a tantos graus de Leão, eu tenho a Lua a tantos graus de Leão, ou eu tenho o ascendente, então a pessoa escolhe o grau aqui e depois a gente lê e, e a experiência, né, da outra vez que a gente teve é que geralmente a interpretação fala muito sobre alguma coisa que a pessoa realmente, né? Algumas, né? Ou não todas, mas algumas sincronicidades assim. Então tem essa questão também de um certo mistério, né? Que eu acho legal essa parte simbólica, o mistério, fala, nossa, uma sincronicidade, uma coincidência, fala, realmente e tal. Então acho que, enfim, eu acho legal, eu gosto, eu particularmente gosto. Mas enfim, então a gente só para seguir o rito, né? Então a gente está aí ingressando com o Sol no signo de Leão. E aí, para quem não está familiarizado, né? Então a gente pode falar a mesma coisa de uma outra forma. É uma temporada dos leoninos fazerem aniversário. É isso. Então é quando o Sol, visto daqui, passa pelo signo de Leão. E a gente vai entender
que isso tem uma frequência, tem uma disposição, né? Tem um. Eu não gosto de chamar de energia, mas é como se a natureza entrasse nesse ritmo leonino, né? E a gente vai entender que assim, então, indo para a base, né? O signo de Leão é um signo quente, né? Ele tem essa, essa essa qualidade primordial, ele é quente, né? Essa coisa assim do entusiasmo. E ele também tem essa questão do seco, né? Nesse sentido assim do discernimento, né? E aí é claro, né? O quente traz uma coisa assim no excesso do protagonismo, né? E o seco pode ter essa coisa da rigidez, do orgulho, né? Ele é um signo do elemento fogo, e aí o fogo, ele traz essa questão da expansividade, né? É, da, da, da expansividade e também nesse sentido da alegria e da busca pela vida e tal. E também a gente vai entender, nesse sentido, né, que todo signo ele tem o seu lado harmônico, o seu lado desarmônico, né? É por assim dizer, né? Seu lado desafiador, né? E o signo de Leão ele fala sobre o coração ardente da criação, essa coisa desse entusiasmo, né? E vai falar também da fertilidade, né? Então, se a gente for pensar, só para a gente provocar isso, provocar esse pensamento, né? São três signos do elemento fogo: o signo de Áries, o signo de Leão e o signo de Sagitário. É. O signo de Áries ele vai representar a iniciação, a faísca, a explosão, essa coisa dessa chama de combustão, né? Essa coisa que explode, sai da frente, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, né? O signo de Leão ele representa mais uma fogueira, uma brasa, um fogo mais fixo, né? Vejam como eu acendo, né? Tem essa coisa. E o signo de Sagitário ele representa mais um fogo se alastrando, né? É essa coisa mais abrangente que vai em busca e tal. Então tem essas simbologias aí, esse olhar, né? De interpretação, né? E se a gente for pensar numa reflexão pessoal, porque todos nós temos o signo de Leão em alguma parte do nosso mapa astral. Um olhar mais Sim. profundo de astrologia é isso. A gente vai entender que a gente tem as 12 casas, né? O Então, meu, desculpa, não ouvi. Foi comigo que falou? Não, né? Quem é? Deixa eu ver. eu tenho a Ah, lua em leão, na 5. Tá aberto? é? É. Entendi. Tá bom. Depois a Lua gente em dá. leão na casa 5. Na casa 6 que diga. Não, esse não é meu mapa, não. Na casa 6, é na casa 6. Lua em leão na casa 6. Entendi. Enfim, depois a gente dá uma olhada, tá bom? E aí, é isso, tudo bem? Fácil de entender? Alguma dúvida sobre o signo de Leão? Alguma curiosidade? Alguém que conhece alguém do signo de Leão? Tem alguma leonina aqui? Não. Fora ela que a Ana que falou? Não. Uma de cada vez. Não, né? Então vamos. Ascendente Leão. Ah, é verdade. Ascendente Leão. É. Leão é bem exigente, né? Lua em Criativo, Leão. inteligente. Ah, a Silvana tem a lua em Leão. Hum. Verdade. Eu Enfim, também. vamos ler o trechinho. Ah, mas na verdade a gente tem que escolher. Tinha esquecido, né? Dessa parte. Essa parte é a parte legal, gente. Da gente escolher, a gente e vocês, né? É, três graus do signo de Leão para a gente ler no livro que cada símbolo é um grau, né? E aí, do signo de Leão, vocês podem escolher aí o grau para a gente dar uma olhada. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, vinte e Por quatro favor. graus. 24 graus de Leão. O 9 graus. 24 já é o segundo decanato, né? Qual mais? A Luísa tá aí, não tinha visto. Oi, Luísa. Qual vinte e mais? seis no meu, Marte. 26 de Leão. 20. Quem falou Rose. 20? 9. 9. Melissa. Melissa, 20. Então tá, então.
20, 24 e 26. Mas aí tá Pronto. muito 20 também, né? Não sei. Desculpa, não ouvi. Achei muito 9. 20, muito final. Não sei se muda, Rô. Eu tô falando uma coisa sem pensar. Mas não foi você que escolheu? Não foi, mas eu quero ser democrática. Ah, entendi. É, na verdade muda sim, porque a gente tá trocando, né? Eu também gosto dessa coisa mais leve e tal, mas é também uma percepção dos decanatos. Então a gente vai entender que o primeiro decanato é a iniciação da potência do signo, aquela coisa de chegada, de força. E aí o segundo decanato é a parte mais fixa, né? Mais pura, vamos colocar assim, do signo. E o terceiro decanato já é o final. Então tem sim, tem uma diferença na manifestação, sim, sabe? Mas nada que impeça da gente ler. Do 20 ao 20, o 24 e o É, vinte e eu acho seis. que eles estão no mesmo decanato, eu acho que eles vão estar mais similar, né? Eu acho que a gente consegue ter uma perspectiva melhor, assim, desse terceiro decanato. Eu acho que seria interessante. Que você falou, Pedro? Eu, eu acho que eu acho bacana ser os três do terceiro decanato, né? Do 20, porque eles podem ter uma perspectiva semelhante, né? Os graus são diferentes, mas com os três aí do final. Ah, vamos ver. Vamos ver como é Acho que, como interessante. é que Ô, Rodrigo, Rodrigo, pode falar. é, eu não sou do signo de Leão, não. Eu tenho só Lua na casa 6. Só Lua na casa 6. Mas eu sou de Escorpião. Entendi. Tudo bem, tudo Não certo. é o Sol. Eu só vou pedir para você fechar o microfone para a gente conseguir, senão fica atrapalhando. Tá, tá. Cadê? Deixa eu achar aqui. Chegou aí para vocês a página, não? Chegou? Chegou. Tá, então vamos ler primeiro o 20, né? Que foi a Melissa que escolheu. Você quer ler, Mel? Não. Posso ler? Consegue? Tá, então tá escrito aí, né? Fase 144, Leão a 20 graus. Índios Zuni realizam um ritual dedicado ao sol. Ideia básica: um retorno à glorificação das energias naturais. Enquanto o primeiro símbolo dessa sequência, quintupla, quíntupla, apresentou a magnificência do Sol que retorna depois de uma tempestade, vemos nesse último símbolo, por implicação, o homem retornando à natureza e glorificando o Sol, depois da longa crise da vida civilizada em cidades artificiais. Já há muitos anos, o índio pueblo norte-americano tem sido, para o habitante preocupado da cidade, assim como para o intelectual esgotado, um símbolo desse retorno à natureza. Depois de ter destruído implacavelmente esse povo, voltamos-nos para ele, tomando-o como exemplo da pacífica e harmoniosa vida em grupo. Este quinto símbolo da 28ª sequência traz-nos a imagem de uma reversão da nossa atividade socializada e nos abre o caminho para a liberação mais profunda de nossas energias de base, há muito negadas. O homem natural vincula-se conscientemente com a fonte de toda a vida que há na Terra, e isso significa identificação por meio da adoração, assim como a santificação do poder criador. Eu achei que ficou mais difícil de entender esse aqui. Mas eu acredito, pensando, porque na verdade, assim, um olhar, né? Só pra gente trocar sobre isso. Essa perspectiva dos signos é uma perspectiva também evolutiva.
Então a gente inicia no signo de Áries, tem essa força, né, de criação, dessa explosão, dessa faísca. No signo de Touro, a gente busca essa segurança, essa permanência, essa estabilidade, né? E aí tem essa ligação com a Terra. No signo de Gêmeos, a gente tem essa inteligência de troca, né, de comunicação e até essa coisa relacional no sentido mais curto e de entendimento, né, de conseguir ter uma percepção. No signo de câncer, a gente vai se reconhecer na família, na origem, no pertencimento, nas nossas raízes, que foi o que a gente leu bastante nessa temporada do signo de câncer. E o signo de leão, ele representa essa autêntica busca pela nossa criatividade, pela a nossa a nossa chama interna, essa coisa do eu sou, a nossa potência. E aí, nesse caso, já como a gente está falando do terceiro decanato do signo de Leão, ele tá trazendo a referência dos nativos, né? Dos índios lá e tal, e colocando que, na verdade, e eu também acredito nisso, que o nosso encontro com a natureza é o caminho para que a gente consiga encontrar a nossa essência. Que, no geral, a nós, né? Sociedade, nossa vida maluca, dinheiro, trabalho e todas essas coisas, a gente vai se distanciando da nossa essência, do nosso espírito, do que a gente gosta, do que é importante para a gente. E, inclusive, tem umas curiosidades, né? Por exemplo, vou trocar de assunto, mas vou falar da mesma coisa, né? No mundo cartesiano, né? Então, quando a ciência separa da espiritualidade, né? Quando a astronomia separou da astrologia, né? Fala assim, não, tá, isso aí não tem essa percepção. Tinha um olhar de evolução. Evolução. Fala, não, a gente tem que evoluir, tem que crescer, todas essas conversas aí são primárias, né? Então, essa mesma referência, né? O índio, ele é primário, não evoluiu, o tal pessoa, então tinha esse olhar assim de indústria, indústria mesmo, evolução, crescimento. E assim cria-se o materialismo. É isso, o materialismo ele tem essa base de evolução e de crescimento. Dinheiro, capitalismo e essas coisas, né? Tecnologia e tal, e tudo certo. Só que tem uma coisa curiosa que a gente está vivendo hoje. Com essa questão da sustentabilidade, quando a ciência hoje já está gritando e deixando estabelecido, fala assim, olha, do jeito que a gente fez, a gente destruiu, e se a gente continuar assim, não se sustenta. Isso é uma evidência científica. E aí é como se a ciência dissesse assim, fala assim, tá, então a gente não evoluiu. Então não evoluiu, porque se a gente está destruindo, não teve evolução. Então eu penso que evoluído era quem tinha harmonia com a natureza, quem estava em conformidade com a natureza, quem respeitava a natureza, né? Que eram os povos, né? Mais originários e tal. Então ali sim tinha um grau de evolução, porque tinha uma sintonia com o espírito da terra. Ah, mas é que é primário, porque tudo é Deus, porque é Deus água, Deus sol, que a gente. Ali tinha uma evolução, tinha uma inteligência, tinha uma tecnologia. E a gente chega aqui para olhar para a gente, no sentido geral, e falar assim: a gente está destruindo, a gente não estamos, não estamos evoluindo. Porque o que que adianta, né? Então, é isso. E aí, trocando em miúdos e falando para vocês sobre isso, que na verdade, assim, a busca por fazer o mapa astral, ou a busca por espiritualidade, ou a busca por conexão, é uma busca por centramento, pela nossa natureza. É uma busca por encontrar a nossa espiritualidade. Se a gente olhar para o mapa, né, falar assim, tá, então. Porque, por exemplo, você, tá. No meu caso, eu sou astrólogo e tal, mas eu preciso dentro disso encontrar a minha natureza, o meu jeito, a minha autenticidade. Não dá para mim fazer tudo, não dá para mim ser todas as formas de astrologia. Não vou conseguir alcançar isso. Eu preciso encontrar o meu caminho. E isso é um processo de autoconhecimento também. E que tem a ver com o signo de Leão. É essa coisa, né? Eu estou dando um exemplo porque fica mais prático, né? E aí eu acredito não, e aí o texto ele fala um pouco sobre isso, né?
Claro, ele trouxe de uma forma, né? Os índios, americanos e tal, mas a representação é essa, né? Tudo bem? O que que vocês acham? Esse é o grau da. É o Marte da Melissa, é isso? Não Eu abre a tenho, minha casa 4. Ah, tá. eu tenho uma questão. A gente já teve vários calendários, né? Dentro desses calendários, acho que a gente está no oitavo calendário, né? De dias. É, como a astrologia lidou desde que o mundo é mundo, porque ela existe há muito mais tempo do que o último calendário, para ela se estruturar e ela poder dar essa exatidão para a gente, porque a gente, quando você fala essas coisas ou lê a casa com o signo, tem tudo a ver, né? É isso. Como? Entendi. Na verdade, é um processo evolutivo, né? Mas se a gente pensar, teve tempos que não teve tanta conformidade, depois teve ali a pessoal da Grécia, aí teve homenagem, aí queria mais um mês, queria outro mês. Só que, na verdade, a busca pelo calendário é uma busca pelo Sol, né? Se a gente for pensar, então o Sol 365, vírgula alguma coisa, né? E aí tem o ano bissexto para conseguir ajustar, né? Para conseguir ficar certinho. Então, é esse passo de seguir o caminho do Sol, né? O nosso calendário. Que na verdade esse calendário, esse estudo, ele foi iniciado lá no Egito. Que na verdade, ó, que coisa, há 6.000 anos atrás, Hermes Trigemistus, né? Que ele foi o grande, né? O rei Tote e tal, o pai da astrologia, o pai da medicina, o pai da filosofia, que foi ali no Egito onde nasce, que na verdade a gente vai entender que ali tinha a era de Gêmeos, né? Então saiu vários insights, várias inteligências, e ali tem o primeiro calendário, e esse olhar de 360 graus, né? Que é que o Sol andando um grau a cada dia, né? E aí de lá para cá, ajustes, né? E aí, enfim, dependendo também da necessidade, e outras vezes o poder também, né? O poder, a política, a igreja, né? Mas a astrologia é um estudo da natureza. É nesse sentido. E da natureza no passo desse tempo, né? E aí tem outros calendários na China, que é o calendário lunar, que é um outro olhar, né? Que ele é mais rápido, né? É muito bonito esse estudo, assim. Mas é isso, né? Eu Tá. respondi. Era sobre isso? É também. É que é muita informação, né? É por isso. Muita Obrigada. informação em qual sentido? Por exemplo, os graus, dependendo do calendário, muda, né? Ou não muda? Os graus no mapa astral, Sim. dependendo do calendário, ele muda? Não, necessariamente. Porque na verdade a gente vai calcular o mapa astral partindo do horário do nascimento. Então, ali quando no horário do nascimento, começa ali do primeiro horário do ascendente. Então, o ascendente é como se fosse, por exemplo, a pessoa que nasceu 6 horas da manhã, ela tem o mesmo ascendente do signo dela, Uhum. entre 6 até 8 horas da manhã. Então, se eu sou de Sagitário e eu nasci por volta das 6 da manhã, eu tenho ascendente Sagitário. A cada 2 horas muda-se Sim. o ascendente, que é conforme o Sol vai ascendendo. Caos para cada Só que signo. isso é uma base Isso, de cálculo, porque tem isso outros cálculos também, né? sim, mas isso é em São Paulo, na linha do Equador, porque se Sim. for para outro estado já muda, né?
Muda o fuso horário, a base de cálculo, sim. Tá. Porque, na Isso. verdade, eu entendi o que você está perguntando. É um cálculo topocêntrico. Porque ele tem de latitude e longitude, que é a posição onde eu tô, com referência, claro, ao Equador, e a posição do céu. É de local e espaço, né? Sim. Entende? Para ter essa questão dos graus, né? Tudo bem? Tá, obrigada. Mas eu acho que é até mais complicado que isso se for explicar tudo. Uhum. Mas e sobre o que a gente leu? Era da Mel? É. Vamos ler o próximo, não? O que que você achou? Vamos ver se ajuda. O próximo é 24 Vinte. graus, né? Vamos ler o próximo para ver se ajuda. 21, E 24. ele vai grau por grau, né, Rom? É, cada grau tem uma simbologia, né? Vamos ver. Posso? Eu leio? Pode ler. Fase 144, Leão a 24 graus. Totalmente concentrado na realização espiritual interior. O homem se acha sentado num estado de completa negligência com relação à aparência e ao asseio corporais. Ideia básica: uma focalização interior da energia e da consciência, às expensas de todas as formas de atividade e de cuidado exteriores. Esta imagem tradicional do homem santo hindu, na mente ocidental típica, pode muito bem esconder o fato de que, sem o treinamento e a concentração intensa adequados, aquilo que costumamos considerar realização espiritual, autopercepção e experiência de Deus não é possível. As galinhas intoxicadas do cinto do leão a 21 graus devem apresentar a autodisciplina, caso desejem voar. Não pode haver meias medidas se o alvo do verdadeiro yogi deve ser alcançado. Esse símbolo de quarto estágio, como de costume, sugere uma certa espécie de técnica, ou pelo menos um meio adequado para se atingir um alvo visado. Esse meio é a concentração total. Agora alguém precisa me explicar, né? Porque É aberto. Eu, isso é a respeito do meu grau, né? Realmente é uma espiritualidade que tem que ter disciplina e é uma questão assim de busca de insights, é uma coisa assim que eu fico às vezes quando eu estudo muito e que eu faço perguntas para o universo sempre, e eu lembro sempre de um estágio de dormir e acordar que vem as respostas. E é muito forte isso. E se eu não me concentrar para conscientizar a resposta, eu perco esse insight. Eu não posso estar preocupada ou sei lá. É uma coisa assim, sempre tem a ver com o todo, com o social, ah, é, com o humano, na verdade. Mas a busca é espiritual. E eu preciso estar só muitas vezes para eu conseguir essa concentração. Eu percebo isso. Às vezes eu falo, como o grau anterior, né, o que você leu o 20, eu falo, eu queria encontrar um lugar que desse para fazer um ecovelhas, literalmente no meio da natureza, porque eu acho que esse contato com a natureza colabora muito mais do que eu tenho. A minha casa é
forrada de plantas. Eu tenho um jardim assim que eu todo dia estou no jardim, por exemplo. Isso me ajuda a concentrar e a conscientizar e a me acalmar, inclusive, porque a minha energia é um pique que eu até conversei com uma amiga minha e falei, estou mais calma. Daí ela perguntou, eu falei das coisas que eu estava fazendo, ela falou, o jeito calmo de ser, né? Eu falei, daí eu dei risada e ela falou, tá bom, se eu acredito que você está mais calmo. Então, essas coisas, eu acho que eu converso com um pai de santo, por exemplo, que ele se coloca como zelador. Ele fala exatamente isso. Ele fala, Silvana, você tem uma liberdade de escolha. Você pode me perguntar o que você quiser. Essa casa é sua. Você venha para dormir, comer, ficar, fazer o que você quiser. Sempre que você tiver alguma dúvida, venha e me pergunte, me ligue, porque eu estou à sua disposição. Ele fala isso para mim, eu fico, sabe, é uma coisa assim que eu não tenho a dimensão do todo ainda, com 63 anos. Eu Eu acho lembro que de um ninguém primo vai ter falando, todo. eu lembro de um primo meu falando, não vai virar freira, hein? Eu falo, não, não corro esse risco, eu tenho um Vênus em Sagitário. É isso. Mas, inclusive, eu acho que a Silvana tava também, né? Eu, eu, eu terminei agora, junto com vocês, uma oficina sobre por trás dos símbolos, né? Olhando a astrologia como uma linguagem espiritual. E ali, junto, né, com vocês, eu consegui separar a experiência mística com essa linguagem de busca espiritual. Então a gente vai entender que essa abertura de percepção que a Silvana está colocando é uma experiência mística, que aí cada cultura, cada religião vai chamar de um nome sobre essa experiência, né? Ou mediunidade, ou revelação, e aí depende muito da cultura. Mas isso é uma questão natural. Isso não é uma coisa assim, fala, nossa, isso é uma experiência, né? Quando a pessoa, enfim, de repente, se a gente olhar no mapa astral, ela tem ali a casa 12, tem a casa 4, tem a casa 8 em evidência, ou tem uma evidência com Netuno, então ela já vem com essa marca de uma intuição, de uma percepção, enfim. E aí, dependendo de como ela cultiva isso, tem um jeito, né? Agora, nesse sentido de busca espiritual, a gente vai entender que é uma busca pelo nosso sempre, assim, uma busca pela nossa centelha divina, uma busca pelo nosso eu sou, uma busca pela nossa paz. Que na verdade, nesse contexto, e principalmente nesse sentido do signo de Leão, esse nosso eu superior, ele está dentro da gente, e o que atrapalha a gente perceber ou enxergar é o nosso próprio ego. Então, essa busca espiritual, essa jornada, essa dança, né, da encarnação, de estar vivo, é como se fosse assim, através dessa vida, esse símbolo de autoconhecimento. No final é isso. Tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com, nesse sentido que eu falei, então, estar realizado. Estou vivendo o que realmente tem a ver com quem eu sou. Estou vivendo, o que realmente é, me toca, me realiza, enfim, é nesse sentido, né? Minha individualização. Minha individualização. É sobre isso. E aí o mapa astral. Oi, Silvana. E o mapa astral propriamente dito é um caminho. É sobre isso, né? E aí, claro, não é um caminho assim, igual você compra na farmácia, né? Assim, tá. Ou não é uma coisa assim, né? Manda vir aí, né? Passa o Mastercard e resolve, né? É um caminho. Para alguns tem mais facilidade, para outros não. Inclusive, ontem a gente estava falando disso, né, Alba? No terceiro módulo, a gente estava estudando. As configurações planetárias, né? E ali tem
essas linguagens astrológicas, né? Ou um grande trígono, que representa três trígonos no mapa, que a pessoa vai ter uma grande facilidade, né? De repente ela tem uma grande facilidade no elemento fogo. Então ela tem a disposição da ação, do movimento, né? Tem essa essa auto, né, gerência, né, de fazer as coisas acontecer. Se for no elemento água, ela tem uma, que aí no caso a gente pode até pensar, né, um grande trígono no elemento água, a pessoa tem uma grande abertura, uma grande intuição, uma grande percepção, né, de sentir ela como sentir os outros também, uma abertura, a gente pode até chamar de uma abertura mística ou espiritual nesse sentido, ou do elemento terra, ou também a gente passou pelo a quadratura em T no mapa, que também tem uma complexidade. Enfim, tem a gente consegue perceber isso através do mapa, né? Pelos aspectos e tal. A gente falou muito disso ontem. Foi legal. Mas enfim, sobre isso. A Silvana chegou, agora a gente pode. Tava só esperando a Silvana. Tô enchendo seu saco, Silvana. Só pra dizer que eu tô com saudade. Mas vamos lá. Então, Obrigada. Também. e essa voz, tá? Ainda continua com labirinto como com? Com o que que você Ah, fala? menina, não, eu tô melhor, melhorei, mas eu toda hora tem crise. Eu acho que eu vou ter que, eu vou no otorrino agora, que eu acho que o problema maior é dormir, respirar pela boca. Durmo com a boca aberta, aí o ar não aquece, aí a crise vem o tempo todo, entendeu? Ainda mais na friagem. Entendi. Tem que Enfim, usar. a gente voltou a ler os números sabianos do livro da Mandala Astrológica. A gente está aqui se divertindo. Ah, do Danny Hood? Do Danny Rudger. E a Ah, gente muito já legal. leu o grau 24 não, o 20 e o 24. Agora a gente vai ler o grau 26. Quem foi que pediu o grau 26? Falou do grau 26? Esqueci. É, Eu, Leão, grau 26 é isso? Leão, grau 26. Foi a eu que Luísa, né? pedi. Isso. Vamos ver. 27. É isso, gente? 26, né? É isso. Mas pode ler para mim, Melissa, por favor? Vamos. Fase 146, Leão a 26 graus. Depois da pesada tempestade, surge um arco-íris. Ideia básica: ligando o que em cima, ligando o em cima e o embaixo. O pacto com a divina natureza, década, natureza década, um de nós traz uma promessa de imortalidade. Eu tô lendo e eu não entendo nem o que eu tô lendo. Na Bíblia, o arco-íris é o significado do pacto firmado entre Deus e Noé. O homem semente cíclico, garantia de que o poder destrutivo do espírito, o aspecto Shiva do divino, não mais será usado para destruir a vida na terra. Quando chegamos ao terceiro nível da cena de libertação, encontramos o homem que se mostrou capaz de enfrentar a tempestade catártica face a face com seu divino arquétipo. Como foi vitorioso, houve o estabelecimento de um vínculo entre ele e a sua divina alma ser. O parceiro humano e divino devem permanecer ligados dessa maneira. As últimas palavras de Blavatsky, pelo que se diz, teria sido: mantém minha ligação intacta. A ligação que ela havia forjado com a Irmandade Transhimalaia, que é enviar as trevas do materialismo do século XIX com esse propósito. Nesse primeiro estágio dessa 30ª sequência, o símbolo do arco-íris mostra a necessidade de mantermos um estado de comunicação aberta entre o céu e a terra como o nosso ser total, não em benefício da descoberta de um sempre ilusório pote de ouro, alvo que jamais será alcançado, mas para encarar a totalidade da nossa identidade individual, tal como projetada na abóbada multicolorida da nossa consciência atingida pelo céu. Depois do enfrentamento bem-sucedido de cada crise, chega até nós a revelação do valor e com ela a promessa de sucesso
desde que façamos nossa parte. Você falou o quê que já não entendeu na saída? Eu não entendi esse pacto, como é que é? Pacto com a divina natureza natureza década, um de nós traz uma promessa de imortalidade. Não entendi. Acho que pode ser lido como a primeira década de vida, né? Para cada um de nós, né? Simbolizando o início da Hum, jornada, da infância, né? Um momento sagrado, né? Nesse tá. sentido, assim. Mas enfim, e aí? Quem foi a Luísa? A Luísa que vai explicar isso, não? Porque. Pois é, eu achei interessante porque fala muito de lutas e combates, e eu tenho Marte ali nesse 26 graus, Ah, é e é verdade. uma luta, é uma luta, eu diria, como é na casa 2 que fala sobre valores, eu tenho muita dificuldade exatamente disso, de encontrar, encontrar o meu valor, assim, meio perdida. Esse Marte faz uma quadratura T, que também complica a parada. Então, foi assim, bem interessante. Achei que foi bem uma luta que não é para procurar o pote de ouro, ou seja, não é uma luta para procurar o material, mas é uma busca para fazer essa conexão com o divino, né? Porque eu me sinto assim uma pessoa muito pragmática, né? Eu tenho Sol em Virgem, mas tem algumas coisas assim de intuição. Mas vejo que isso eu tô trazendo com uma idade mais avançada. Eu vejo as meninas aí falarem várias coisas e eu digo, nossa, eu ainda tô assim, engatinhando. Mas achei interessante, eu gostei. Ah, que legal. A Esther chegou por aí. É, E saudade. tudo bem com você? Tudo bem com Ah, eu você? tô com. É. Eu devo estar aí nesses trânsitos doido, porque eu tô com aquelas dores que eu fiquei internada, mas vai de ficar bem. Mas você Vai foi ficar bom. internada de novo? Não, né? Não, mas é de uns 3, 4 dias pra cá, eu comecei a sentir os mesmos incômodos, as mesmas dores. Mas bora lá, pensar positivo e vai ficar tudo bem. Tá bom. Enfim. Ô, vô, Saudade. eu queria entender um pouco melhor essa questão de ler cada grau. Eu não estou entendendo. Que bom, né? Porque que bom que alguém falou, porque ninguém tá entendendo nada, gente. Que é o seguinte, ó. Vamos lá. Eu gosto. Isso me apetece, assim. Então, a gente precisa entender o princípio, né? Então, o Danny Hood, ele é um autor que ele é como se fosse o pai da astrologia moderna. Moderna já no viés da astrologia que flerta aí com a psicológica, do Jung, nesse lugar de individuação. É isso. Ele tem esse princípio, individuação no sentido de uma astrologia evolutiva, de autoconhecimento, de autodescoberta, da gente conseguir, como se o mapa fosse um símbolo de crescimento, de oportunidade. Então, de repente, eu tenho uma quadratura. E ali não é só uma quadratura, ali é uma oportunidade de lapidação, de crescimento. Então, aquela tensão na vida vai me levar para uma jornada de ajuste. Eu vou precisar dar conta daquilo. E esse ajuste vai fazer com que eu me torne uma pessoa melhor, que eu encontre essa minha parte mais sublime, é como se fosse uma jornada. Entendendo que essa vivência, para esse olhar dele, é uma vivência de oportunidade para evolução. E essa evolução é justamente a gente conseguir ser a gente mesmo, que é esse olhar de evolução espiritual. Claro, e aí olhando para o mapa astral, a gente vai entender que para algumas pessoas isso é mais fácil, para outras pessoas isso é mais difícil, dependendo da posição do mapa, dos aspectos, mas não diretamente, porque às vezes, como eu estou falando, uma questão tensa,
uma quadratura, ela leva a pessoa para uma elevação. Elevação nesse sentido. E às vezes um trígono faz com que a pessoa fique acomodada. Então, não é diretamente assim, fala assim, ah, tá, e tem mapa mais fácil, mais difícil. Não. É uma outra questão, é mais profundo. Mas, voltando para a questão dos símbolos, então ele vai colocar cada signo como arquétipo nesse sentido de crescimento, e de autoconhecimento. Então, por exemplo, signo de Áries, essa coisa da iniciativa, do crescimento. Se a gente for pensar no signo de Áries como ali, né? Também representando o ascendente na primeira casa. Então, o signo de Áries também representa o nascimento para a vida. Então, por isso que tem, porque é tipo assim, por que que tem essa iniciativa? Por que que tem essa força? Por que que tem essa pressa? Porque precisa, porque é o primeiro. Precisa dessa força para nascer, precisa dessa potência para conseguir dar conta. E aí, se a gente for pegar um recém-nascido, imagina a força que o recém-nascido precisa ter para ele nascer, para conseguir se estabelecer, para conseguir. Então, ele precisa dessa potência. E aí, ele representa o signo de Áries. E aí, assim sucessivamente, todos os signos têm uma representação simbólica dentro desse contexto evolutivo do ser. O signo de Touro, essa coisa da estabilidade, da segurança, então a sustentação. O signo de Gêmeos, então o desenvolvimento psicológico, a troca, a inteligência. E aí o signo de Câncer, minha origem, minha família, minha disposição não, minha família. E o signo de Leão, representando diretamente esse eu sou. Fatai, quem é você? Qual que é essa sua individualidade? Qual que é essa sua chama? É essa a provocação do signo de Leão. E aí dentro dessa simbologia dos decanatos, cada símbolo ele vai trazer como se fosse uma história, um mito, uma parábola que representa aquele grau evolutivo. É sobre isso. Então, por exemplo, ali o grau 26 e ali que foi lido, né? Foi o grau 26 que a gente leu? Foi, né? Foi. E foi lido e falando sobre essa ligação entre o que está embaixo e o que está em cima, e aí depois do cansaço da jornada, esse pedido para que a gente não desconecte do que é divino, do que é sublime, da nossa essência, né? Porque, na verdade, dentro desse contexto, dessa simbologia do eu sou, a gente pode pensar que a nossa briga é com o nosso ego. É um paradoxo, né? Então, ao mesmo tempo que ele me dá força, me dá disposição, ele também me ilude, me engana. Os meus papéis, né? Entende? E aí, e não é que eu não vou conseguir deixar de ser quem eu sou. Só que eu não posso me identificar tanto com os meus papéis, né? E isso tem a ver com o signo de leão, né? Porque a parte negativa é o orgulho, essa coisa de achar que é melhor do que os outros e tal, né? Entende? Compliquei muito, não? Não, Não, mas mas. não mais. Por exemplo, a gente acabou de ver o 26 e é o do Marte dela, não é? Né? Que ela falou que é do É, Marte. Então, independente dos todos os aspectos que esse Marte recebe, ele tá nesse 26 graus de Leão. Então, ainda tem esse plus do grau, é isso? é isso. Ainda tem essa questão de assim, vamos supor que esse Marte esteja super bem aspectado, ainda assim ele tem uma questão de Sim. individualização, então. Poderia ser, É, por exemplo, se fosse uma lua, a mesma, enfim. sim. Tá. Que na verdade, falando sobre a questão do grau, porque essa questão do aspecto e do Marte é no mapa astral da Luísa. É, sim, então, é isso que eu quero entender, porque assim, a gente está lendo 26 graus de Leão, onde ela tem o Marte. Então, isso que eu quero entender na leitura desse Marte, nesse grau. É, Não, não. Não tem nada a ver o Marte com o que a gente está lendo.
assim, ocasionalmente o Marte dela está 26 graus, foi o número do grau que ela deu, mas não tem nada a ver, só quer dizer do 26 graus de Leão, não é isso, Rodrigo? É, Ué. é que Mas eu não Eu então ele acho só que está ele marcando. coloca. O Marte só está Desculpa. marcando. Eu não estou entendendo. Não, pera, Luiz. Ô, Mel, seguinte. O estudo é sobre os graus de cada signo. Cada signo tem 30 graus. E aí Sim, esses 30 graus se divide em três decanatos. sim, Cada um decanato são 10 graus. Por sim, isso, primeiro decanato, segundo decanato, terceiro decanato. sim. Que é esse pensamento. E aí, o primeiro decanato é o início do signo, o início dessa jornada do signo, no caso, o signo de Leão. O segundo decanato é o meio desse signo, o meio dessa jornada. E o terceiro decanato é o final desse signo. E aí a gente está entendendo, pela leitura dos graus, que cada decanato, a gente pode colocar assim, ele traz um certo aprendizado. Então, o primeiro aprendizado de Leão é se reconhecer, se entender, é lidar com essa coisa assim que ele tem que se descobrir. Então, ele está saindo da família, está saindo de câncer. E ele está ali com aquelas questões ainda, né, do padrão familiar. E ali ele vai começar a buscar a individualidade dele. No meio do signo, tem essa questão dele cair num lugar assim de se achar muito, a questão do ego. Então, sou, que é aquela coisa mais negativa, porque todos os signos têm um paradoxo nesse sentido, de autoconhecimento. E aí, no terceiro decanato, ele já entendeu que, na verdade, ele não precisa ser reconhecido pelas pessoas. Ele precisa só se reconhecer. Porque nesse sentido do paradoxo do ego, qual que é a armadilha do signo de Leão? É que ele tem essa coisa do reconhecimento. E aí ele cai num lugar, ou pode cair num lugar, de viver em função de que as pessoas o reconheçam. E isso não tem valor. Só que ele vai perceber isso só depois. Porque até então isso tem muito valor. Ele está em busca de ser reconhecido. Me reconheçam, me reconheçam, me reconheçam, me reconheçam. Aí ele vai cair do cavalo, porque ele vai entender e falar assim, gente, não presta pra nada as pessoas me reconhecerem. Eu preciso me reconhecer. Onde é que eu me reconheço? Na minha essência. E aí por isso aquela questão com a minha natureza, com o que eu realmente gosto. E aí ele continua brilhando. Só que ele brilha diferente, agora com autenticidade, agora com verdade de quem ele é. E aí, por isso que nesse texto, que já está no finalzinho do decanato, é um pedido, né? Fazer um pedido. É não me desconecte da minha verdade, da minha essência, de quem eu realmente sou. Porque é muito fácil ele cair no lugar de ser levado pelo ego, de ser reconhecido pelas pessoas. Signo de Leão. E ali o grau específico fala sobre esse finalzinho dessa passagem. É isso que a gente está lendo. Agora, aí uma outra coisa que você trouxe, que aí talvez isso foi a confusão. Porque a Luísa tem o Marte a 26 graus. E ela falou assim: não, eu quero ler esse grau. E aí essa simbologia dessa história é só com ela. Eu posso até aqui interpretar. Eu posso interpretar e tal, enfim, trazer uma provocação. Mas não é uma coisa direta. É um símbolo. Agora, Rodrigo, claro. deixa eu ver se eu entendi a dúvida da Mel. É porque o que que ela está pensando é o seguinte: se, por exemplo, eu tenho Marte a 26 graus, mas podia ser alguém pode ter uma Lua a 26 graus, alguém pode ter uma Vênus a 26 graus de Leão e que vai continuar tendo esse mesma história que tu leu, mas ela gostaria, eu acho que o que ela quer saber é se não tem um tingimento desse planeta dentro dessa história. Eu fiquei com essa dúvida, ou agora tu falando, eu fico pensando assim, por exemplo, eu tenho então um planeta no fim de Leão.
Então eu pego tudo isso que tu falou, que já tem esse entendimento do não sei o que, para olhar o mapa inteiro e nem me apegar a qual planeta eu tenho ali naquele final. Agora eu fiquei nessa dúvida. Não sei se ajudei ou piorei. Agora Mas você você captou piorou, a né? minha dúvida. É Ó, isso viu? que Ô, É. A Rodrigo, Melissa, ela tá com a dúvida dela é a seguinte: se fosse uma lua 26 graus, tem alguma um matiz dessa lua nessa história toda que tu leu? Se fosse uma Vênus, teria um matiz da Vênus nessa história toda que tu leu? É isso que ela quer saber. yes. Entendi. Mas aí seria a simbologia para cada pessoa, né? Ou para cada arquétipo, né? Seria pessoal, né? Sim. Então não é isso. O que tu está falando é que a gente tem que ter esse olhar de olhar os decanatos e ver que se tu tem um planeta naquele final de decanato, tu já tá, né? Também não, eu nem sei se eu entendi. Mas se tu fosse ler o final. Eu posso? Eu, Pode, Esther. eu posso ver, eu A também Esther fiquei. pode. Então tem cada signo, né? Então ele vai olhando ali cada grau dentro de todos os graus, ele tem uma historinha que se conta. Aí você vai olhar no seu mapa, pode ser coincidentemente, você tenha lá como aconteceu aí nessa situação. E você vai ter que refletir, né? E aí só mesmo o astrólogo que faça uma leitura, ao montar o seu mapa diante ali para você conhecer e ver cada grau e fazer essa reflexão. É isso, Rodrigo? Eu É entendi isso. isso. É É, isso. é ô, isso. Rodrigo, esse livro aí, essas leituras, parece aqueles desfile de carnaval de Escola de Samba do Rio. Ninguém entende o que está acontecendo naquela pista, mas tem que ter alguém explicando. Agora entra as baianas que representam isso, aquilo outro. Aquela lá, aquela. Agora vem a frente, a ala de frente. Agora vem não sei quem. Para mim, Então, esse livro aí é isso. eu tô nesse papel de explicar. Tô Ah, tentando. exatamente, Horror! exatamente. Ei, Alba, tá boa? Quanto tempo? Saudade da Alba. Ô, gente, Obrigada. horror. Tem alguns astrólogos que usam os graus, gente. Inclusive aquela Mônica Bonfilho, ela não, né, não tem escola nenhuma, a escola é ela mesma, parece. Ela faz o mapa todo em cima de graus só. E tem muita gente que usa esses graus baseado nesse livro do Dan. E cada grau tem um significado importante e tal. Na astrologia moderna, tem os graus anaréticos, que é o 29 graus, que é mais conhecido, mais falado e tal. Mas esses graus têm um porquê, tem uma importância. Tem gente que trabalha em cima deles, tem astrólogo, e é muito interessante para quem conhece, né? Nós já Mas vimos, né, eles Alba? têm, já, mas lá tem muita objetividade. É, Nessas sim. histórias tem que ter tradução, senão a Sim, gente mas não isso entende aí é a nada. base. Isso aí é a base, né? Esse do Dani. É a Sim. filosofia básica. Mas se não Enfim. tiver a interpretação de um conhecedor da história, do que é para a gente entender com aquele grau, o negócio fica roxo. Agora tá chegando as baianas. E agora adorei. Não, a história é o carnavalesco botou um papagaio na cabeça da baiana para dizer que não sei o que, mas se ninguém conta que Ah, é por causa disso, tu nunca vai entender por que que aquele papagaio tá lá. enfim, mas vamos para a segunda parte, que já é oito e pouco. Mas é legal, acho legal as trocas, as risadas, enfim, os pensamentos, as reflexões. E eu vou tentando aqui dar o norte, né? Vou tentando. Mas na segunda parte eu separei o mapa astral, que aí fica um pouquinho mais sério, né? Da Madonna, pra gente dar uma olhada como iniciação, né? Desse signo de Leão que tá começando agora nessa semana. Hoje é lua nova no signo de Leão também. E a Madonna eu achei, né, uma boa anfitriã, assim, para abrir, assim, né, o signo de Leão. E aí eu sempre separo a biografia, pra gente dar uma lida. A biografia da Madonna é gigante, então eu dei uma encurtada, senão a gente ia ficar muito tempo aqui.
E eu vou abrir aqui a biografia dela para a gente dar uma olhada. Madonna. Depois a gente vai dar uma olhada no mapa astral dela. Alguém pode me ajudar na leitura? A Mel que já estava aí, se não tiver cansado. Eu posso, se alguém quiser, também cedo. Sempre tem break. Madonna, pode? Pode. Madonna Luiz Ciccone. A arte de minha religião, reinventar-me é meu ritual. A arte é minha religião, reinventar-me é meu ritual. Infância entre a rigidez e o desejo de liberdade. Nascida em 16 de agosto de 1958 em Bay City, Michigan, Estados Unidos. Criada em uma família católica com pai italiano e mãe franco-canadense. Perdeu a mãe aos 5 anos, o que marcou profundamente a sua relação com o feminino e o sagrado. Sempre foi uma menina curiosa e inquieta, considerada estranha por não seguir padrões de beleza ou comportamento. Viagem sem volta, Nova York, 1978. Aos 19 anos, mudou-se para Nova York com apenas US$ 35 no bolso. Diz que foi a coisa mais corajosa que já fez. Trabalhou como garçonete, dançarina, modelo, back vocal, sobrevivendo com o mínimo. Sofreu violência sexual pouco após a chegada, experiência que transformou em força de enfrentamento. A criação de um mito pop. Lançou o álbum Madonna, 1986, de 83, seguido de Like a Virgin, de 1984, e rapidamente virou um fenômeno global. Suas músicas misturam desejo, fé, crítica e provocação, sempre com um pulso dançante e inteligência estética. Transformou cada disco em um capítulo de autocriação. Like a Prayer, Rain or Light, Confession e Madame X. X, né, no caso. Enfrentou censuras e boicotes, respondeu com arte, ironia e mais ousadia. Erotismo, feminismo e espiritualidade. Construiu sua persona pública usando o próprio corpo como território político e artístico. Misturou religião com sensualidade, cultura pop com misticismo e sempre questionou os papéis impostos às mulheres. Estudou Cabala, explorou o catolicismo e mergulhou na simbologia oriental. A Madonna da Cruz, do palco e do desejo é também uma devota do mistério. Cinema, escândalos, iconografia. Atuou em filme como Evita, 1996, pelo qual ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz. Produziu documentários, dirigiu filmes e fez da própria vida uma narrativa pública de transformação. Suas performances ao vivo são espetáculos multimídia, tecnologia, dança, manifesto, sexualidade e espiritualidade. A empresária visionária. Fundou a Maverick Records em 1992 e lançou artistas como Alanis Morissette. Criou linha de roupas, perfumes, academias e livros infantis. Sempre aliou arte e estratégia, desejo e mercado, crítica e expansão. Ativismo em maternidade plural. Fundou as ONG Ray of Light Foundation e Raise Malawi. Adotou 4 crianças do Malai, além de ser mãe biológica de Lourdes e Rocco. Une maternidade e militância com firmeza. É mãe de si mesma, dos seus filhos e do seu próprio nome. A mulher que sobrevive ao tempo. Primeira mulher a superar o US$ 1 bilhão em turnês. Quebrou recordes com o show gratuito em Copacabana em 2024, com 1,6 milhão de pessoas. É a artista com mais números
número um na Billboard Dance e ainda hoje provoca, dança, canta, cai e se levanta. Coragem de não ser amada. Foi julgada, censurada, atacada, esquecida e redescoberta. Nunca se mudou a expectativa alheia. Disse que prefere incomodar do que agradar e que se reinventar é a única forma de não morrer viva. Legado vivo, Madonna é linguagem. Não é só uma cantora, é um símbolo de liberdade, transgressão e reconstrução do feminino. É a arte viva, feita de carne, suor, cruz, desejo, estratégia e alma. Seu nome virou arquétipo. Para algumas, um espelho, para outras, uma provocação, para todas, uma referência de potência e reinvenção. Uma leonina, né, gente? Leonina. E aí eu separei aqui o mapa astral dela. Eu achei bem. Com Urano deve ser bem bom também, né? Para fazer tudo isso, né? É, mas achei bem surpreendente também. Me surpreendeu. Eu não tinha parado para estudar o mapa dela. Quando eu olhei, eu falei assim, nossa, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Esse é o mapa astral dela. 16 de agosto, 58, né? 7:05 da manhã. O... As informações eu peguei no site, né? Astro.com, no arquivo ali. Também tinha uma interpretação da própria Lins Green, né? Sobre esse mapa. Achei bem peculiar, assim. E aí, eu sempre começo a leitura do mapa pelo ascendente mesmo. Nesse sentido também de ser a porta de entrada, né? Para entender e tal. O ascendente em Virgem, né? E aí, na biografia dela ficou bem marcada essa questão da estratégia, né? Essa questão da crítica, né? Então, ela tem o ascendente em Virgem a 8 graus, a Lua também em Virgem, né? O Mercúrio em Virgem. A Lua tá a 12, o Mercúrio tá a 6 graus. E os dois estão ali na cúspide, né? A gente vai chamar assim, tá bem na risca ali, tá bem na cúspide da casa um. E o Mercúrio tá em domicílio, né? Essas linguagens da astrologia, assim. Porque, né, tá num signo que ele é regente aí. Esse ascendente ele faz naturalmente, né? Então esses planetas eles fazem uma quadratura com a casa 10 ali. E aí a gente vai entender que tem essa questão do minucioso, né? É o corpo como instrumento, pela questão da casa um e aí o gesto, né? Como palavra, e principalmente, né? A disciplina como poder, né? Então a presença de Mercúrio, da Lua, revela uma mente hiperligada, né? Uma mente analítica, né? Conectada, né? Então é como se a emoção ela tivesse uma para uma lua em virgem, a emoção ela tem uma função, ela tem um começo, meio e fim. Então sentir não é só sentir, né? Sentir é um entendimento, né? Então tem uma expressão cirúrgica, né? Nesse sentido da busca por perfeição, né? E aí esse Mercúrio, que também rege o mapa, e rege também a casa 10 dela, né, que é em Gêmeos, depois a gente vai falar disso, né, domina toda a narrativa, né, é, nesse sentido assim, de transformar o corpo, né, em manifesto, né, essa questão da dança, né. Então, nesse sentido, a gente pode pensar nesse processo do corpo, né, ser o próprio instrumento de autoconhecimento, né, também por conta da Lua e por conta do Mercúrio ali, né. E através disso, né, é, conseguir transmitir também a inteligência, né? Então tem essas peculiaridades aí, essa potência, né? Do ascendente por conta da Lua e por conta do Mercúrio, e esse Mercúrio como regente, né? Principal do mapa, né? E aí o Sol dela, eu achei peculiar, né? Casa 12, né? 23 graus ali. E aí conjunto a Plutão, né? Tá ali, né? Tá. Tem uma diferença, né? Se eu não me engano, aqui a gente vai ver, são quase 10 graus, né? O Sol tá a 12, o Plutão tá. Quer dizer, o Sol tá a 23 graus de Leão, né? E o Plutão tá ali no comecinho
Deixa eu ver. É, tá no comecinho de Virgem, né? Então, mesmo que não esteja no mesmo signo, aqui a gente vai entender que caracteriza uma conjunção, né? Mesmo que na linguagem esteja separativa, né? Mas tem essa conjunção. Daí, também tem um trígono com Saturno e um sexto com Júpiter, que são essas riscas aqui, né? E a gente vai entender que, assim, esse Sol, ele tá domiciliado, né? Então, o Sol rege Leão, então tá numa potência. Quando a gente fala assim, essas linguagens, né? Domiciliado, né? Então, a gente vai entender que o Sol tá num lugar onde ele pode expressar o seu brilho, né? Com soberania, né? Agora, claro que a questão da casa 12 traz um certo exílio, a gente pode chamar assim, por conta dessa busca pelo subterrâneo, né? Então, é um brilho que busca o subterrâneo, que busca a percepção dos bastidores, né? E aí o Plutão e o, e o, e o, e Urano, né, também na casa 12, né? Tem essa questão assim de essa posição revela um sol iniciático, né? Iniciático nesse lugar mesmo, assim, de autodescoberta, e nesse lugar também de busca e de investigação espiritual, espiritual e também psíquica, né? Ou psicológica, né? Que também é um contexto da Casa 12, né? Mas tem essa investigação. E aí na biografia dela, e também no estilo dela, né, tem muita conotação mística, né? E aí na biografia ela estudou muitas coisas, cabala e tal, então tem um contexto assim mais dark, né? Nesse sentido mais sombrio, né? Que tem muito essa questão da Casa 12, né? É, essa clausura, né? Ligado ao inconsciente, ligado muito, eu acredito que liga muito ao inconsciente coletivo, né? Como se ela trouxesse assim a sombra, né? Como se ela espelhasse a sombra para as pessoas, os tabus, né? E tal. Então tem essa fornalha, né? Desse sol em Leão, né? Que leva para as profundezas, assim. E aí esse sexto com Júpiter, ele garante a expansão no sentido material, porque está na casa 2, né? É, enfim, mesmo através do silêncio, né? E o trígono com Saturno, ele caracteriza a consistência, né? Então, uma personalidade que tem essa coisa assim de. Porque a gente vai entender, né? Que para realizar precisa de consistência, né? Então, esse trígono ele dá essa forjada, né? Enfim. Só que, na verdade, por exemplo, quando eu atendo pessoas que têm potências ou questões na casa 12, né? O grande lance é conseguir trazer para a pessoa a importância dela honrar a solitude, né? Honrar o recolhimento, né? E honrar o silêncio, né? E se a pessoa tem uma busca espiritual, isso ajuda muito, né? Mas não no sentido religioso. E quando eu digo busca espiritual, no sentido de conseguir. Porque a casa 12 também é uma casa psíquica. E aí, justamente psíquica, por conta da questão mental, ser essa antena de vibração, né? Como se a pessoa tivesse uma abertura assim de se impressionar, de absorver, de sentir, né? De chegar no lugar e perceber coisas que ninguém tá. E aí isso fica, de alguma forma, é, carregado. A gente pode pensar assim, é como se o celular tivesse com várias abas abertas, assim, isso torna pesado. E nesse sentido, a busca por espiritualidade é justamente uma busca por limpar, tirar o que não é dela. Isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu, e ela conseguir encontrar o que realmente é dela, né? E aí sim, nesse sentido, né, de encontrar o silêncio para conseguir ter essa força, né, de quem ela é. Signo de Leão, né? Então tem essas peculiaridades, assim, né, da casa 12. E aí a Lua em Virgem, que tá ali, né, a 12 graus, que já tá na casa 1, né, conjunta Mercúrio. Essa Lua, ela recebe um trígono de Marte, e a gente vai entender que, assim, é uma Lua que tá angular, porque tá nessa casa 1, né, no ascendente. Então, assim, uma pessoa que tem a Lua no ascendente, ela tem a emoção à flor da pele. As emoções, elas estão estampadas na articulação, na expressão dela. Nesse caso, a expressão, nesse sentido, né, mais minucioso, porque está em virgem e tal, mas revela uma mulher que pensa, né?
que pensa com o ventre, né? Que sente com razão, né? Em Virgem, né, a Lua ela busca uma contenção emocional, né? É, transmite uma busca no olhar, no corpo, na forma de ocupar o mundo, né? Enfim, é como se fosse um embate interno, né? E a expressão emocional, propriamente dito. E aí, esse lance desse trígono com Marte, que está em Touro, favorece a canalização desse conflito, né? Na arte, né? Na dança, né? Por conta dessa disposição física, tá num signo que tem essa questão do corpo, né? Do sensorial, né? Então, tem essa simbologia aí. Então, esse Marte, né? Trazendo essa esse reflexo, né? Porque o Marte fazendo um bom aspecto para a Lua é como se a pessoa tivesse bom reflexo. Ela sente e consegue transmitir o que sente, né? Com facilidade. É como se a parte emocional tivesse em harmonia com a parte física, né? Então ela não leva susto e paralisa, ela leva susto e consegue resolver. Ela tem uma proatividade, a gente pode pensar, né? E aí é claro, né? Pessoas que eu atendo que tem a lua em virgem, uma das coisas é cuidar, aprender, né? Cuidar da rotina emocional, né? E aí conseguir usar o corpo como meio de expressão, né? Não precisa ser uma Madonna, né? Mas na casa um é importante, né? Porque senão pode criar complexos e tal, e reatividade, né? Tem essas questões aí. Mais uma outra questão, ela tem a Vênus em Leão também, né? Em Leão tá bem no comecinho de Leão ali, na casa 11 e recebendo uma quadratura de Júpiter e de Netuno, que é essas riscas vermelhas aqui, que descem ali para casa 2, né? E aí essa Vênus, ela tá, como chamam, peregrina, né? Mas a sua posição em Leão, na casa 11 torna esse arquétipo, a gente pode pensar assim, o amor como espetáculo, né? Porque uma Vênus em Leão tem essa coisa do glamour, né? Dessa coisa é, do estonteante, né? E aí, essa questão de amar a cena, né? Com a estética, com brilho na arena pública, né? Casa 11, né? Então, com Júpiter, né, e Netuno, aumenta essa coisa da idealização, dessa coisa cênica, né, em Leão, né? Então, é o exagero da sensualidade, o exagero do magnetismo, o exagero da beleza, né? Então, uma Vênus recebendo aspectos tensos, né, de Netuno e de Júpiter, é como se essa essa coisa, né, do charme, né, de chamar a atenção, essa coisa do afeto, ganhasse uma coisa assim extremamente exagerada, né? Então, é nesse sentido, até no sentido assim, se a gente for pensar, tem uma palavra que eu ouvi quando eu estava estudando astrologia, e eu fui numa palestra, e aí, pessoalmente, o José Maria José Maria Gomes, que é um astrólogo que ele é filósofo do Rio de Janeiro. Eu gosto dele. E aí ele estava explicando sobre a Vênus, e aí ele falou uma palavra que eu não conhecia. Ele falou: a gente tem que tomar cuidado para não cair no hedonismo, quando a gente fala da potência da Vênus, né? E eu tenho uma Vênus forte no mapa. E eu falei, gente, o que é? Eu nunca tinha ouvido falar, né? Hedonismo, né? E na verdade, hedonismo é o jeito de falar sobre o erotismo, sobre o prazer pelo prazer, sobre a busca sexual, sobre a busca erotizada, né? Então, porque a Vênus ela fala sobre valor, sobre afeto, sobre paixão, também sobre dinheiro, né? Mas sobre o valor pessoal, sobre o que eu gosto, sobre o que eu me apaixono, sobre o que me dá prazer. E aí a faceta mais desafiadora da Vênus é eu ficar preso nesse prazer mundano, né? Que é o encanto, a beleza, né? Esse aí, isso, né? O hedonismo, né? Essa coisa da paixão como combustível, né? Enfim. E aí, nesse caso dela, né? Essa Vênus que ama o mundo como palco e transforma o desejo em revolução social, né? Porque eu não sei se vocês repararam, mas teve uma virada, né? Ela sofreu uma catástrofe, que ela foi abusada, teve uma questão,
Isso, e aí na biografia isso marcou a história dela, né? Marcou e até hoje, né? É uma marca nesse sentido. E aí a gente pode pensar que é como se ela conseguisse, não sei nem se a gente pode falar isso, né? Mas é como se ali tivesse uma marca assim dela não ir para esse lugar, né? Mas é, voltado para os prazeres, né? É como se o trauma tivesse de alguma forma levado ela a encontrar outro valor, né? Dentro da potência dela, né? E aí, e até porque, até se a gente for pensar hoje, né? Não sei como que vocês enxergam, mas ela é uma referência do feminino, né? É uma referência do feminino libertário, né? E aí também essa questão dessa coisa da liberdade, do sensual, né? Um sensual que busca uma liberdade que choca, né? E que também choca e também de alguma forma busca ferir ou trazer um espelho para a sociedade no sentido da hipocrisia e várias questões nesse sentido, né? Então tem uma peculiaridade aqui. Agora, claro, a questão do exagero e que aí eu vejo essa questão da revolução social, né? Agora, nesse sentido, essa beleza compartilhada, né? E também esse lance dela conseguir transformar as relações em arte, né? Tem essa, tem essa questão assim, porque ficou muito marcado isso, né? E aí depois ela tem o Mercúrio em Virgem também, né? Ali na casa um, pensando nessa questão do dispositor do mapa, né? Conjunto a Plutão. Então esse Mercúrio em Virgem, ele, além de reger o mapa, né? E reger o meio do céu, isso torna tipo o destino como potência, né? Unida a Plutão, né? Então representa uma palavra afiada, né? Uma inteligência cirúrgica, é uma necessidade de escavar os significados, né? Então dentro da carreira dela também ela foi extremamente estrategista, né? Inteligentíssima, né? Montou empresa, lançou pessoas, então ela teve uma construção detalhada, minuciosa, né? Então não era só pelo glamour, né? Teve uma estratégia aqui, né? E, e claro, tem uma questão assim desse sexto com Netuno, né? Que é um aspecto positivo que refina, né? Refina esse dom, né? Porque traz a questão da intuição, né? Intuição artística, sensibilidade, a vocação poética, né? E até a gente pode pensar a vocação musical, né? E se a gente for pensar também nesse sentido, é como se a gente pudesse dizer para ela, né, para ela confiar, né, na força da voz dela, né, na escrita, né, expressar as verdades de forma profunda, né, como um modelo de transformação pessoal, né, enfim, tem essa questão. E aí, mais para frente, aqui, ela tem o Marte em Touro, na casa 9 que faz um trígono, né, com o ascendente e uma quadratura com Urano, né. É, Esse Marte, ele não está bem colocado, né? Porque ele está em Touro. A gente pode pensar que ele está em exílio, né? Mas essa posição na casa 9 traz uma potência, né? E esse trígono também favorece muito o vigor físico e a expressão poderosa, né? A quadratura com Urano é a faísca que cria as revoltas, né? E as rupturas e essas questões inesperadas, né? Então tem essa coisa da quebra de padrão, né? Cultural, religiosa por conta da Casa 9, né? A coragem erótica, né? E aí essa coisa da constância e da firmeza e da potência, né? Do signo de touro, né? Pisar firme no chão, né? Mas quebra de padrão, né? Impaciência, intolerância, né? É, o radicalismo, né? Enfim. E aí o Saturno, pensando nessa questão dos sociais, né? Então eu sempre falo isso, não vou ser repetitivo hoje, mas a posição do Saturno marca um grande aprendizado, onde a gente tem um chamado, uma responsabilidade, um peso, né? E tem um constrangimento da vida. E é o Saturno na casa 4, né? Mesmo fazendo esse trígono com o Sol e regendo a casa 5 ali, mas esse Saturno ele fala sobre a raiz ser marcada por rigidez, por ausência, por uma estrutura emocional construída ao longo do tempo, né? Claro, o trígono com o Sol reforça essa questão da maturidade.
e é o regente da 5, né? Mostra que a arte nasce do esforço e da construção e da disciplina, né? Emocional. Mas tem um lance assim de ordenar o caos, né? Esse Saturno como espinho na carne, como é, é como se a pessoa não esquecesse de onde veio, né? Um passado que tem um alicerce assim que fala assim, tá, então, né? Desse uma sustentação muito pelo grau de solidão, né? Pelo grau de cobrança, né? Pelo peso e tal. Então tem essa, enfim, essa necessidade de aceitação, a gente pode pensar, né? Aceitação da própria origem. E aí a casa 2 com Júpiter, né? Com Netuno ali e o eixo também nodal. O Júpiter, eu não gosto de falar que onde Júpiter tá, a gente tem sorte, porque eu não acredito nessa coisa assim, sorte deliberada, né? Mas a gente precisa entender, compreender o que que significa, né? Então, por exemplo, o Júpiter ele vai falar de expansão. E aí a posição onde a gente tem Júpiter é uma posição onde a gente acaba acreditando. Acreditando mesmo, assim, a gente tem um senso de expansividade. E aí, naturalmente, o lance de acreditar, de se permitir, de arriscar e de vislumbrar, ter uma visão assim do futuro, ele traz resultados, né? E aí alguns vão dizer que é sorte. Mas não é sorte por sorte, né? É sorte por ter esse princípio, né? E se a gente for pensar também no sentido de nobreza, né? Então a pessoa tem bons princípios, a pessoa tem essa coisa de acreditar no fluxo, né? Acreditar que quanto mais ela dá, mais ela recebe. Então tem um contexto nesse sentido, né? No sentido de justiça, né? Que contribui para esses ganhos, né? Mas a quadratura com a Vênus aqui vai apontar os desafios com desequilíbrio, né? No sentido do prazer e do valor, né? No deslumbre. A gente pode pensar em deslumbre, né? Nesse sentido que favorece também tanto a generosidade quanto a sensualidade, né? O excesso de arte, né? Com o bem para todos, né? Enfim. Mas aqui, né? Eu acho que ela alcançou isso, né? Que é essa coisa de expandir os valores, né? Através da beleza e buscar esse equilíbrio além, né? Das questões materiais, né? Enfim. E aí o próprio Netuno, que está na casa 2 também, ele vai acrescentar, né, a inspiração mística, né, para esses valores. Ele vai dissolver os limites do corpo, né? Do valor material, conferindo a gente pode chamar uma alma, né? Ou uma questão psíquica sensorial de profundidade, né? E a gente já falou desse Mercúrio recebendo esse aspecto aqui, né? Enfim, tem essa. A gente pode até pensar nessa questão da intuição, né? Guiando ela nesse sentido das questões materiais, né? Enfim. E aí o nó do norte, que não é menos importante, também está na casa 2. E aí mostrando esse lance de aprender, né? De cooperar, de harmonizar, de criar beleza, de criar propósito, né? E aí, com Júpiter com Netuno, nessa coisa estrondosa, né? Que marcou o nome na pedra, né? Atravessou o mundo, né? É uma marca, né? Virou até um. Eu coloquei isso, né? Virou um mito, né? É um mito, é um arquétipo, né? Madonna transcendeu, né? É uma coisa assim que não é ela, não é físico, né? É uma coisa deslumbrante, né? É uma história, né? Enfim. E aí a casa 10 no signo de Gêmeos, né? E o próprio Mercúrio aqui na casa um, né? Então, essa imagem pública no sentido de versatilidade, né? No sentido também de se adaptar com facilidade, né? O Gêmeos na casa 10 ele indica a multiplicidade de papéis da persona na voz, né? Com Mercúrio na casa um ela cria, domina a sua narrativa, né? O rosto que o mundo vê é construído com a arte, com o cálculo, né? Com a alma, com essa coisa mais minuciosa do signo de Vir, né? E aí, a vocação, na verdade, é a multiplicidade, né? E a questão com o corpo por conta da casa um também, né? A casa 5 e aí isso me surpreendeu, porque eu imaginei que a casa 5 seria uma potência, assim, né? No caso dela, a casa 5 não tem nenhum planeta, né? O regente é o próprio Saturno, que está na casa 4 que a gente já leu, né? Mas se a gente for pensar em Capricórnio, na casa 5
a necessidade de comprometimento criativo e essa coisa da responsabilidade, né? E principalmente a questão da seriedade, né? Como ferramenta, né? E aí, esse impulso, né, pela questão familiar, né? Então, é como se a gente pudesse dizer que essa criação, ela vem do amadurecimento, né? Vem do sofrimento, vem da solidão, né? É uma arte que tipo, você não sabe de onde eu vim, né? Você não sabe que eu passei essa coisa mais árida, né? E aí, o dispositor final do mapa dela, né, que rege o mapa é o próprio Mercúrio, que a gente já falou. Então, tem a questão da inteligência, da estratégia, enfim. E o planeta também dominante é o próprio Mercúrio, porque ele rege a casa 10, rege a casa 1, né? E se a gente for pensar na questão desse Mercúrio exaltado, né? Também, o Saturno na casa 4, né? E aí, no sentido mais moderno, o Plutão, o Urano e o Netuno são centrais, né? Se a gente entender que eles fazem aspectos importantes, né? De elevação. O Plutão ele está em bom aspecto com Netuno e está em conjunção com o Sol. O próprio Urano ele está fazendo aí um trígono, né? Com Saturno. Então tem essa abertura, né? Que aí quando a gente vai pensar nesses geracionais, né? Como se a pessoa tivesse aí uma marca, né? Além dela, né? Além da questão pessoal, né? Como se ela tivesse uma marca de transformação geracional mesmo, né? Como se ela representasse, né, uma transformação de gerações, né? Enfim, aí nesse sentido de solução, para a gente pensar, a própria Casa 12, né, já é, né, uma marca de buscar soluções no sentido de renascimento, de libertar o ego, né, como forma de poder. E aí a Vênus, né, também foi um ponto de solução que precisa ser encontrada por conta dessa questão, né, que poderia ser uma coisa mais voltada para a questão mundana, né? A quadratura de Marte e Urano, pela questão da rebeldia, e a Lua em Virgem, no sentido das trocas, né? Porque tem aqui essa busca por. Então é difícil, né? A questão íntima é boa para estratégia, né? Mas para intimidade é mais difícil. E aí, dessa trajetória, né, do ascendente em Virgem para chegar na casa 10, né? Passando pela casa 2, né? Os valores ancorados no símbolo, na arte, na justiça, né? E aí a casa 5 como trabalho, né? Se essa criatividade como trabalho, né? Para chegar na casa 10 uma imagem pública moldada pela linguagem, né? Pela multiplicidade, pelo intelecto e por encontrar essa malevolência, né? Que é do signo de Gêmeos mesmo, né? E se a gente for pensar nesse sentido, é o controle do discurso, né? A crítica ao símbolo do corpo, a linguagem universal, né? Sua vocação em, em transmitir a voz do tempo, né? Ponte entre o sagrado e o profano, né? Entre o controle e a liberdade, né? Tudo isso dançando, né? Sobre o olhar do mundo, né? Com inteligência e com perfeição, na verdade, né? Então tem essas peculiaridades aí. Mas eu achei que o mapa dela me surpreendeu. E aí a parte da fortuna na casa um também, essa questão do corpo, né? Da imagem. Mas me surpreendeu mais pela casa 5 em Capricórnio, que eu achei que seria uma casa 5 assim. E a gente vai entender que, por ser a casa 12, né, é uma coisa mais mística mesmo, né, mais voltada para essa questão do inconsciente, de causar uma certa transformação nesse sentido. Enfim, então é isso, né, o mapa. Vocês estão aí ainda? Não? Estamos aqui? O mapa da Madonna. Essa casa 5 em Capricórnio, me vem a montagem do show dela, que eu acho que foi a primeira que fez coisas muito grandiosas, né? De estrutura, de palco, de iluminação, até hoje, né? Muito, muito bem pensado. Entendi. Mudou, né? Mudou uma história, né? Ah, e o próprio Quirón na casa 6.
que eu não falei, né? Tem essa questão mais. Não sei, o Quirino na casa 6 ele vai trazer uma ferida com a rotina, né? Uma ferida com o lance do trabalho, né? Eu não imagino, mas eu acho que, de alguma forma, né? O trabalho ele exige muito, né? Para alguém que tem esse grau de visibilidade, né? E aí, talvez, se a gente for pensar em aquário, né? Não sei se ela consegue ser tão livre assim, né? No final, né? Enfim. Mas é isso, mapa da Madonna aí. Tudo bem? Alguma dúvida, não? Algum insight? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. É, se você pudesse falar mais um pouco sobre essa conjunção, né, do Júpiter e o Nodo, eles estão pertinhos? Qual que seria, né, só para me entender melhor, quando o Nodo está com essa conjunção com Júpiter? Esse eixo, né? Ele é um eixo de profundidade, né? A gente vai entender que ele é uma coisa assim mais, dependendo da linguagem, né? Mas para mim é como se fosse assim uma herança mais profunda, uma herança, né? Um chamado, né? Uma coisa além dessa questão aqui, né? Dessa oportunidade. E aí, quando o Júpiter está ali, a gente vai entender que isso é expandido, né? Então, o nó do norte recebendo uma conjunção do Júpiter, né? Então, esse chamado, essa profundidade, essa lembrança, né? Muito latente, né? Muito forte, né? E aí, se a gente for pensar que é uma casa 2 em Libra, né? Então, é um chamado a valores profundos, né? E aí, essa expansividade também, nesse sentido da repercussão também financeira, né? Porque no final. Imagina, ela, por ela mesma, né, ela alcançou o Sim, mundo, né, propriamente dito, né? Então tem essa marca aí, né? Então, sendo mais direto e respondendo a pergunta, qualquer planeta que esteja, né, principalmente em conjunção com esse eixo, ele dá notoriedade para esse eixo, é como se a expansão dela passasse também por esse aprendizado, né? É como se não passa batido, né? Precisa, né, ser entendi. reconhecido. E em Libra, o que que traria assim, mais específico em Libra, né? Esse Júpiter em Libra com o Nodo? No sentido O nó do de. norte em Libra, ele vai trazer a necessidade de um aprendizado na relação com as pessoas, né? Porque nesse sentido que eu estou dizendo, essa questão do aprendizado em si, porque é o nó do norte, né? Então, assim, é como se fosse uma área da vida onde eu preciso ter humildade, né? Para aprender. E aí, nesse caso, humildade para aprender, para alcançar essa expansividade, né? E aí, em Libra, né? Humildade para aprender a relação com as pessoas, né? Sentido da troca, né? Da empatia, né? Da Sim. justiça e tal, No né? caso, Então, no caso dela, ela, né, tanto na fama e hoje em dia ainda mais, mas ela tem bastante essa questão da representatividade do queer, né? Da comunidade LGBTQIA+. Seria isso algo também, assim, representado nisso, né? Dela, essa, ela se vê no outro, mas nesse outro múltiplo, não somente americano, não somente mulher, não somente, né? Mas também na questão do gênero também, que é bem forte em toda a carreira dela. Seria isso também algo. eu vejo essa questão que você falou muito mais pela Vênus, né? Por Sim, conta desses aspectos que a Vênus recebe, né? E também por estar na casa 11, né? E tem essa questão do feminino não como representação sexual, mas como representação do gênero, né? Então é muito mais sobre essa coisa da exclusão, né? Do domínio, do controle, né? E essa possibilidade de, através do erotismo, né? Do próprio corpo, da sensualidade, ela conseguir quebrar as barreiras e trazer essa quebra de padrão, né? E libertar também as pessoas através do imaginário, né? Porque ela rompe o padrão, né? Mostrando o corpo e causando escândalo, né? E aí, através sim, desse escândalo, ela causa reflexão e causa liberdade, né? E aí, também pela questão desse símbolo, né? sim. E também, mas você explicou para mim, né? Não ficou dúvida, mas eu achei também muito interessante tá, o Júpiter e o Netuno juntos, né? Então tem aí o Júpiter e o Nodo no conjunto, mas o Netuno ali do lado também trazendo essa coisa, né, da expansão do imaginário.
Achei bem É interessante. isso. É isso. Em- É, e porque essa coisa Netuno, arquetípica. Netuno, Netuno em Escorpião, né? Que também tem essa coisa da sensualidade. Sim, sim. Enfim. E aí É é isso, isso. obrigado. Bom estar com vocês. Matei a saudade da Esther, mas não matei muito. A Glória Eu deixa voltou eu de falar. férias. A Ana tá Bem, por não. aí. A Não, porque Luísa. eu estava vendo o mapa dela, aí você falou no Saturno na casa 5 de estruturação, né? Mas assim, é a estruturação estruturação e inovação, né? Porque é um estilo diferente, o estilo dela, né? Porque tá um trígono, né? Por isso que você achou diferente, né? É isso? É mais ou menos isso. Né? É, mais ou menos isso. Mas enfim, é bom estar com vocês. A gente vai se ver essa semana, não, né? Hoje é quinta, né? Só É. semana que vem. Semana que vem a gente começa o circuito de novo. Boa Ô, semana Rô, pro final de semana. Oi. sim, Rodrigo? Oi? Oi, eu posso te chamar rapidinho no PV para te fazer um convite? É 2 minutinhos. Pode, não. Fica por aqui, gente.